Tiago, e a questão dos casos não cirúrgicos? Como é que funciona o fortalecimento para esses casos? Bom, geralmente a pessoa que está sentindo dor nas costas, aí ela tem um processo ou alguma coisa, o médico manda para gente. Alguns raros casos, a pessoa procura um profissional qualificado. É igual eu gosto de enfatizar quando você vai procurar um profissional de educação física, comparado como a gente é da área da saúde, mas é uma área da saúde que a pessoa não enxerga como saúde, enxerga mais como estética. Não, eu quero um personal que eu quero ficar top, mas não é para ficar top primeiro. Primeiro você tem que melhorar um monte de coisa para depois você ficar top. Top é a consequência disso. E aí eu gosto de falar para a pessoa, quando ela procura um profissional, quando você vai procurar um médico, que você está sentindo dor nas costas, você vai num clínico geral? Você não vai. Não, vou pegar o médico mais barato que tem ali. Aquele médico cobra 50 conto na consulta e eu vou com esse médico. Você não vai com ele. Tua coluna está em jogo, você vai com qualquer médico? Não, você vai com um médico especialista. Você vai procurar um Ronaldo da vida, você não vai procurar qualquer médico. A mesma coisa é o médico solta ou libera pós-cirúrgico, antes da cirurgia, libera para você praticar atividade física. Aí o que você vai fazer? Não vou procurar um personal não, eu vou fazer sozinho. Ele falou que é para fortalecer a coluna, eu vou lá no YouTube, eu olho qualquer exercício e fortalece a coluna. Não é assim. A coluna, como eu gosto de falar com o Ronaldo, você pode ver que ele repousa a coluna de uma forma mais bonitinha do que eu. Ele está mais reto, ele tem um certo cuidado. A minha é um pouco mais relaxada. Por que ela é relaxada, Tiago? Porque nós, na educação física, a gente consegue entender o movimento da coluna como ele acontece, assim como o Ronaldo sabe. Só que a gente sabe tratar a parte da musculatura envolvida da coluna. Então, se o cara tem uma hérnia de disco, eu sei que a coluna dele ela tem que ser forte, firme e flexível. Então, ou seja, a coluna dele ele tem que fazer todos os movimentos. Não, mas na academia eu não posso fazer esse movimento, eu não posso fazer aquele movimento. Como é que você vai fortalecer uma coluna se você não faz o movimento que você tem que fazer para fortalecer? Então, ou seja, como o Ronaldo mencionou, a gente tem o core, que é uma parede que protege essa coluna. E muita gente não trabalha essa parede. Quer trabalhar o core, que a parede do core é a parede abdominal. Mas a gente tem os eretores da espinha, tem os flexores da coluna. Então a gente tem uma porrada de músculo envolvido na tua coluna para que ela esteja firme. Então a tua coluna ela tem que ser firme, ela tem que aguentar carga. Se ela tem que aguentar carga, geralmente a carga é de cima para baixo. O problema é que muita gente se deita na academia ou faz exercício de forma errada e acaba piorando a coluna. Ou seja, a coluna a gente tem que estar em pé, fazer o exercício em pé, agachar, qualquer movimento que a gente for fazer. Mas muitas das vezes as pessoas viram a coluna em eixo horizontal e colocam carga, sobrecarga em cima da coluna num movimento que não deveria. E aí a parede do core, do abdominal, que são os flexores do quadril, os eretores da espinha, são toda essa musculatura que compõe a tua coluna e toda essa parte da parede abdominal, está fraco. E se está fraco, o que ele vai fazer? Ele vai piorar aquela hérnia de disco. Ou seja, ele está com uma dorzinha nas costas, ele tem uma hérnia de disco não cirúrgica, e aí ele começa a colocar carga, ele começa a fazer exercício que ele viu no YouTube ou em qualquer outro canto. Não que o exercício no YouTube esteja errado, mas eu não posso ver um cara com 100 quilos, um bodybuild fazendo um tipo de exercício e eu vou fazer igual. Eu, Tiago, não consigo. Por quê? Porque aquele exercício não é para mim. Então, ou seja, eu posso ver alguns exercícios que fortalecem a minha coluna, mas eu preciso... eu tenho um exercício aqui, fala com o professor na academia. Eu não vou pagar um personal, não tenho condição de pagar um personal, mas peço uma orientação para o professor na academia, compra uma consultoria planejada, um treino estruturado para você, e aí você pega uma orientação e fala, professor, eu preciso fazer isso, isso e isso, preciso fortalecer minha coluna, o médico disse o que eu tenho que fazer, e eu agora quero fazer, vou mudar o meu estilo de vida. E aí você fortalece a coluna e não precisa voltar em Ronaldo para ver ele na cirurgia, você só vai voltar para ele e dizer, Ronaldo, eu estou bem. Agora, se você não procura um educador físico, não procura a atividade física, não muda o teu estilo de vida, daqui a pouco você está lá. Ei, Ronaldo, voltei. A gente vai ter que operar. Assim, essa parte de fortalecimento é bem com o Thiago, mas tem um ponto que eu sempre falo no consultório, que quando a gente pensa em fortalecer a coluna, tá, eu não vejo só uma coluna, tá, eu vejo ali um paciente por fora de uma coluna. Tá. E quando eu falo de uma maneira mais global, eu entendo, o Thiago entende disso melhor que eu, que o fortalecimento ele não é só a coluna. Tá? A coluna ela vai ser um alicerce que embaixo dela vai ter um quadril, vai ter um joelho,
vai ter tornozelo. Então eu tenho que fortalecer quadríceps, tenho que fortalecer joelho, tenho que fortalecer agachamento. Então tem uma série de exercícios que, por exemplo, eu particularmente, de uma forma geral, o meu paciente pós-operatório, eu não confio dele fazer um agachamento só. Tá? Então, se for para ele fazer só, eu prefiro que ele não faça. Agora, se for para ele fazer com um profissional orientado, porque é ali onde está o movimento correto da coluna. Então, ao invés de ele estar fortalecendo tanto a questão da cadeia posterior, ele vai estar danificando o disco se ele agachar errado. Tá? O agachamento é um dos exercícios mais importantes, o Thiago bem comenta, para hipertrofia e para fortalecimento de cadeia posterior. É o que dá sustentação para a nossa coluna. Tá certo? A nossa coluna ela é levada por um quadril bem adaptado, por um joelho forte. Então eu tenho que ter todo um arcabouço forte, por uma musculatura abdominal bem protegida também, bem fortalecida. Então o papel do personal, ele não... o paciente tem um problema de hernia de disco, ele vai trabalhar só na coluna, negativo. Não. Ele vai ver de uma maneira bem global, tá certo? E eu acho que a grande questão, né, Thiago, que a gente sempre fala, e indiretamente, assim, que não é só o paciente, ele está lá querendo resolver um problema. Eu acho que ele tem que mudar a cabeça, né? Ele tem que mudar, o estilo. Ele tem que mudar o estilo de vida. Porque não adianta, eu vou aqui 3 vezes por semana, melhorei, não estou com dor, tchau. Ou seja, eu vou fazer isso só esse ano. Então, a gente tem que mudar o estilo de vida. O corpo humano precisa de movimento, tá? Então, se a gente for olhar os nossos ancestrais, eles coletavam, caçavam o tempo inteiro. Agachado com a coluna toda enrolada.